Então, pessoal, novamente bom dia, né? Nessa nossa aula de hoje de noções de saneamento, nós vamos continuar falando sobre o tratamento de água aqui na parte 1. Vamos entrar também um pouco numa parte 2, tá? Mas a gente vai concluir primeiro o que a gente começou a iniciar dos slides da aula passada, tá? Já que não deu tempo de ver tudo. A gente viu um pouco sobre algumas partes aqui de classificação do tratamento de água, né? As principais partes aqui falando sobre captação, pré-tratamento. A gente viu que isso existe, que para a NBR 12.216 a gente vai classificar essas águas para o abastecimento humano, e a partir dessa classificação nós vamos ter algumas recomendações também quanto ao tratamento a ser empregado em cada uma delas, assim como a gente discutiu um pouco quando falou de enquadramento dos corpos hídricos, né? Daí, se eu não me engano, a gente parou aqui, né? Ia começar falando sobre o tratamento convencional. Confere, pessoal? Sim, professor. Beleza. Então, em relação ao tratamento convencional, a gente geralmente costuma falar que ele está disposto aqui com essas etapas. A gente captou essa água bruta, tem-se uma etapa de mistura rápida, uma etapa de floculação, decantação, filtração e água tratada. Apesar de que a gente tem alguns tipos diferentes de tratamento, podem ter etapas intermediárias que podem ser incluídas aqui, inclusive alguns processos, não necessariamente etapas, conforme a gente pode ver aqui. Mesmo com todas essas etapas, que seria considerado o tratamento convencional, né, vamos dizer que seria isso aqui, né, basicamente, porque aqui é água bruta, aqui é água tratada. Então, mistura rápida, floculação, decantação e filtração, a gente vai estudar cada um deles, tá, para saber o que é que cada um. Nós podemos ter alguns processos, tais como pré-cloração e alcalinização, isso aqui que vão facilitar aqui essa parte do tratamento de água, reduzir consumo de coagulantes, por exemplo. Nessa etapa da mistura rápida, a gente vai vendo que o coagulante, nessa etapa que o coagulante vai ser aplicado. Nós temos um processo aqui que pode ocorrer. Então, esses tracejados aqui, que eu esqueci de falar, ó, esses tracejados podem ter ou não, tá, no tratamento da água, enquanto que essas linhas contínuas são etapas que tem em todo o tratamento, tá? Porque se a gente tiver uma mistura rápida, necessariamente a gente vai ter que ter esse coagulante aqui, floculante, para unir essas partículas de sólidos em suspensão para fazê-los decantar depois, tá? Então, no tratamento convencional, essa etapa, ela não deixa de existir. Podem ter também a adição aqui de polielettrólito ou carvão ativado. Isso aqui tudo a gente vai discutir quando for tratando de cada uma dessas etapas em específico. Mas o importante que eu quero que vocês vejam nesse slide aqui é quais são as etapas aqui que acabam sendo obrigatórias nesse tratamento convencional completo, né? Que seria a etapa do coagulante, essa etapa aqui da cloração, fluoretação e correção do pH, tá? Essas outras etapas de polieletrólito, carvão ativado, pré-cloração e alcalinização são etapas facultativas, né, que vão depender das características da água que está sendo tratada. Então, pegando aqui um esqueminha da Sabesp, né, Companhia de Saneamento lá de São Paulo, nós temos então a retirada aqui da água. Essa água, então, captada nessa etapa 1, ela passa então por uma pré-cloração. Após essa pré-cloração, temos a flotação, floculação, a depender dos tipos de tratamento, tá? Tem-se uma decantação, uma filtração. Depois da filtração,
essa água, ó, essa aqui seria a etapa 4, tem a cloração e fluoretação. Na etapa 5, essa água tratada, ela é reservada aqui em alguns reservatórios de bairros espalhados de maneira estratégica nos bairros, para a partir de então a água ser é, transportada aqui para as redes de distribuição, tá? Aqui é um esqueminha que eu achei bacaninha de mostrar para vocês, porque ele mostra um pouco de cada uma das etapas, mostra mais ou menos como é que é uma organização, desculpa, a organização de uma estação de tratamento de água, tá? Então, tratando de cada uma dessas etapas, a gente pode ter que entre a captação da água bruta, né, e a mistura rápida, assim como a gente pode ter um processo de pré-cloração e de alcalinização dessa água, nós podemos ter, ou pré-oxidação também, nós podemos usar aqui um aerador, que nada mais vai ser também do que uma etapa de pré-oxidação, tá? Esses aeradores, então, eles podem ser necessários para tirar compostos voláteis e oxidáveis, que no caso iam acabar atrapalhando o tratamento da água, fazendo com que o consumo dos químicos que são adicionados, tais como coagulante, principalmente, né? Quando a gente faz essa etapa, a gente diminui esse consumo de um coagulante, por exemplo, tá? Geralmente, essa etapa de aeração, ela é recomendada para águas subterrâneas, porque nas águas subterrâneas, como elas não têm contato com o ar, acaba se tendo mais compostos que não foram oxidados e que precisam ser oxidados antes desse tratamento de água, tá? Então, que é um esqueminha rápido para mostrar para vocês uma foto de como é que pode ser essa aeração, tá? Aqui é uma aeração mecânica, né, em que você tem uma bomba aqui que está jogando ar nessa água, e a partir disso, o ar vai entrando em contato com as moléculas, as partículas que estão na água, oxidando-as e eliminando esses compostos voláteis para a atmosfera, tá certo? Essa aeração não precisa necessariamente ser mecânica, a utilização de vertedouros, né, de escadas, pode ser utilizada também, já que isso vai facilitar o contato dessa água com o ar, tá? E a eliminação, principalmente essas escadas aqui, porque a água vai estar em movimento aqui, vai gerar um regime de escoamento bastante turbulento que vai ter bastante troca de ar com a atmosfera, tá? Então essa etapa pode ser feita não só mecanicamente, mas hidraulicamente também. A mistura rápida, aqui de uma maneira simplificada, na verdade a gente vai ver de maneira simplificada cada uma dessas etapas antes de ver elas de uma maneira um pouco mais explicada e como é que a gente pode mencionar. Então, a mistura rápida, ela consiste então na fase em que nós vamos adicionar o coagulante de forma que a gente tenha essa dispersão homogênea do coagulante no líquido, na água, né? Para que isso? Eu quero que ele seja disperso de uma maneira mais homogênea para que esse coagulante entre em contato com o máximo de partículas possível, se não com todas as partículas o possível, para que a nossa floculação ela ocorra de uma maneira mais eficiente. E como é que é feita essa mistura rápida, então? Ela pode ser feita de algumas maneiras diferentes também, assim como a etapa de aeração, nós podemos ter dispositivos mecânicos ou hidráulicos, tá? Os dispositivos mecânicos podem ser, por exemplo, uma tubulação, uma válvula que está injetando esse coagulante. Os dispositivos hidráulicos, os mais comuns, por exemplo, são os vertedores e as calhas Parshall,
Isso porque eles facilitam, além da dispersão homogênea desse coagulante, eles, como a gente viu em aulas passadas, esses dispositivos, vertedouros e calhas Partial, eles permitem a gente também calcular a vazão que está sendo passada por aqui a partir de uma altura, já que cada um desses equipamentos vai ter uma equação que vai definir essa relação entre altura e vazão. Ok? Por sua vez, depois de jogar, depois eu peguei essa água, passei por essa mistura rápida, onde eu coloquei o coagulante lá, para que ele se disperse de maneira homogênea, eu tenho que deixar esse coagulante agir. Então, como é que ele vai agir? Eu preciso, então, da etapa de floculação. Nessa etapa, o intuito é desestabilizar essas partículas coloidais que estão em suspensão na água, e isso é feito a partir de uma agitação, que também pode ser mecânica ou hidráulica, dessa água, tá? Uma coisa que a gente vai ver até nessa aula, ainda nessa segunda parte, vai ser que a gente também não pode inserir muita energia ao sistema, porque senão, conforme esses flocos vão aumentando, se eu jogar muita energia, eles começam a se quebrar novamente. Então, eu não posso também ter pouca energia, porque senão ela sedimenta mais rápido do que eu queria. Então, tem que ter uma energia adequada, e isso vai ser dado aí por um gradiente, conforme a gente vai ver mais para frente nessa aula. Mas, basicamente, o que é feito? Essa água já com coagulante, ela passa por dispositivos, aqui é um dispositivo hidráulico, que vai fazer com que essa água tenha um percurso aqui, gerando esse choque das partículas, tá? Que são as chicanas. A gente vai ver também mais para frente. Então, nessa etapa é isso que a gente busca, tá? Proporcionar o aumento dessas partículas coloidais para que depois, numa próxima etapa, eu possa decantá-las, tá? Aqui, no caso, a gente pode ter uma decantação ou uma flotação, a depender do tipo de partícula a ser retirada, tá? A decantação, ela vai consistir em fazer com que essa água, com esses flocos já crescidos, ela passe aqui por uma determinada etapa, por um tanque, por exemplo, em que a gente vai dimensionar as velocidades, o seu tamanho a partir das velocidades horizontais e verticais, para que essa partícula aqui coloidal, ela decante antes de passar para a próxima etapa, tá certo? Ou, no caso de uma flotação, ao invés de se querer que essa partícula decante, a gente vai querer que ela entre em suspensão, tá? Então a gente retiraria ela pela superfície e pode, por exemplo, pegar a água tratada aqui pelo fundo, no caso de uma flotação, tá? Mas independente se é uma flotação ou uma decantação, essa fase vai ajudar aqui a complementar essa fase de floculação, porque ela vai retirar esses flocos que foram formados. Porque depois dela, eu tenho que passar pela filtração, então. Desculpa, aqui mostrar a foto primeiro. Então, a gente tem aqui a decantação, por exemplo, que a gente tem um tanque em que essas partículas vão ser sedimentadas, formando aqui um lodo no fundo. Esse lodo que, como a gente vai ver em aulas vindouras, ele pode ser removido mecanicamente, ou pode ser removido através de lavagens mesmo, tá? Manualmente, em que eu vou tirar aqui, fechar num determinado momento para que eu faça a lavagem, retirar esse lodo, que pode ser utilizado para tratamento, pode ser utilizado algumas vezes também para uma compostagem, para que possa ser utilizado depois. Enfim, depois que eu decantei, que eu tirei essas partículas coloidais, eu posso fazer então aqui, ó, aqui eu trouxe a flotação. A flotação,
ela pode estar aqui também associada à decantação, né? Ao invés de eu usar uma ou outra, eu posso ter também a decantação e a flotação, porque a partir daí vai facilitar a remoção de algumas partículas que eu não consigo tirar durante a decantação, como por exemplo algas e substâncias úmicas, né, matéria orgânica, alguns tipos de matéria orgânica não conseguem ser retirados aqui pela decantação. E para tirar elas, então a gente acaba fazendo uma flotação, que nessa flotação, de uma maneira semelhante, a gente vai pegar essas partículas, fazer com que elas venham à superfície e vai retirar a água aqui pela parte inferior, por exemplo, porque daí eu vou estar tendo essa água livre dessas outras partículas, tá? Quando eu tiro isso, então depois de tirar esses flocos, depois de decantar, né, e depois de uma flotação, eu tenho uma água que pode então passar por uma filtração. Aqui seria um processo de flotação, tá? Então pode ser gerado aqui as algas, por exemplo, gerando uma espuma aqui em cima que vai ser retirada, enquanto que a água limpa seria por uma parte inferior. Então essa filtração, ela vai pegar então essa água que passou depois da mistura rápida, floculação e decantação, e vai passar por um meio granular, tá? Podendo ser uma filtração ascendente ou descendente, de acordo com o fluxo da água nesse filtro, e sendo o objetivo dessa fase retirar as partículas sólidas que não foram removidas nas etapas anteriores. Além disso, o que a gente vai ver é que nesses filtros acaba sendo gerado aqui entre as partículas granulares, por exemplo, a gente começa a ter a formação de lodo, tá? Esse lodo, ele pode ser benéfico também porque ele ajuda no tratamento da água, porque alguns micro-organismos vão ficar aqui e vão consumir matéria orgânica, por exemplo, que ainda está nessa água. E depois, quando ela passa, então, além de reter algumas partículas, acabam sendo retidos também alguns organismos que podem ser até patogênicos, tá? No entanto, a gente também não pode deixar esse lodo gerar demais, porque senão ele vai acabar entupindo, ou seja, ou como a gente costuma falar em filtros, né? Pode colmatar o filtro, e com isso eu não vou ter uma vazão que vai estar saindo aqui que me atenda, tá? E isso pode acontecer aqui mostrando, por exemplo, um processo de dupla filtração em que a gente teria uma água bruta, né, que passou aqui umas etapas anteriores. Essa água, então, viria ascendente aqui no filtro. É importante a gente ver que nesse filtro a base é sempre de um material mais grosso e vai ficando mais fino conforme vai subindo, independente do fluxo aqui da água, né? Aqui, por exemplo, nós temos uma brita, uma areia e aqui geralmente um carvão ativado. Ele também que vai auxiliar aqui na desinfecção dessa água. Daí essa água vem aqui, passa novamente por um outro filtro, só que agora descendente, passando novamente aqui pelo carvão, uma areia e uma brita, tá? Ok. Para partir então para desinfecção, fluoretação e, se necessário, correção do pH, tá? Essa, essas etapas aqui são obrigatórias, né? Também no tratamento. Essa desinfecção geralmente é feita com a adição de cloro, né? Ou alguns outros adições de alguns outros produtos que a gente vai ver mais na frente na aula sobre o assunto. A fluoretação vai estar relacionada à higiene bucal, né? Foi percebida aí com vários estudos ao longo dos anos que adicionar o flúor à água de abastecimento diminuía bastante os problemas de saúde bucais relacionados à ausência do flúor, né? E a correção do pH é porque a gente
para o consumo humano, a gente tem uma faixa de valores também de pH que é adequado. Mas a gente vai ver isso aqui mais para frente, quais são essas faixas de valores, o que é necessário aqui, o que é nessa, o que seria um cloro residual, que tem que estar lá na rede de distribuição também, depois do tratamento. Dessa parte aqui, de uma noção geral desse tratamento de água convencional, tá tudo ok? Tá tranquilo. Sim, professor. Beleza. Então a gente pode começar aqui na nossa parte 2, em que nós vamos tratar, então, das fases de mistura rápida e floculação, tá? Então, o objetivo dessa segunda parte é identificar e caracterizar as fases de mistura rápida e floculação. Daí a gente vai ver alguns critérios de projeto também. Eu acho que talvez não dê para a gente aplicar nessa aula, eu não estou prevendo isso. Então, se for o caso, na próxima aula, a gente deve trazer eles de uma maneira mais prática, tá? Então, a primeira parte vai tratar de mistura rápida, tratando um pouco também sobre pré-oxidação e pré-cloração, para então entrar na mistura rápida em si. E a segunda parte vai tratar da floculação, tratando sobre o que ela é, quais são os requisitos, e assim como o dimensionamento, trazendo alguns conceitos aqui que a NBR 12216, né, que trata sobre 12216, que trata sobre o tratamento, as estações de tratamento de água trazem em relação à taxa de aplicação, gradiente, tudo isso a gente vai vendo aqui nessa aula. Então, relembrando aqui, um processo de tratamento de água pode passar por diversas etapas, né? Algumas podem ser dispensáveis, mas no geral a gente tem captação, pré-tratamento, né, com gradeamento, desalinação, pré-oxidação e cloração, isso que a gente vai tratar hoje, coagulação, tá certo? Floculação, sedimentação ou flotação, filtração e um condicionamento final para então vir para a distribuição. A etapa de pré-oxidação e pré-cloração, que vai ocorrer aí antes da etapa de mistura rápida, né? Ela vai ser necessária aqui, principalmente quando a gente quer remover em águas que possuem uma quantidade razoável de metais, tais como ferro e manganês, e matéria orgânica também, tá? Porque quando a gente remove isso antes do tratamento, a gente vai melhorar a dosagem de coagulante, né? Então, todas essas etapas aqui de pré-tratamento, né, pré-oxidação e pré-cloração, elas vão estar objetivando isso. Por quê? Porque esse consumo de coagulante acaba sendo meio caro, tá? Então, como ela objetiva também essa etapa de pré-oxidação e pré-cloração, diminuir, tirar esses elementos insolúveis e reduzir também a cor da água, né? A cor da água que está relacionado bastante também às partículas em suspensão, né? Principalmente metais, tá certo? Com isso, a gente vai adicionar agentes oxidantes, que podem ser tanto compostos à base de cloro, tais como dióxido de cloro, né? Daí a gente teria uma pré-cloração, assim como outros agentes oxidantes, como peróxido de hidrogênio, permanganato de potássio, ácido peracético e ozônio, tá? Então, a gente utilizando esses oxidantes aqui nessa água, a gente consegue reduzir aqui, oxidar já esses elementos aqui e retirar um pouco dessa matéria orgânica para melhorar a eficiência do nosso tratamento aqui na parte de coagulação e na distribuição homogênea da mistura rápida. Porque depois dessa pré-oxidação, logo depois, eu já vou vir com a mistura rápida, que como a gente viu agora há pouco, é a etapa em que a gente vai adicionar esse coagulante, que vai atuar aí na próxima etapa de
floculação, né, para o crescimento das partículas. E nessa etapa de mistura rápida, então, eu tenho que garantir que esse coagulante esteja sendo disperso aqui de uma maneira homogênea, né? Para isso, nós vamos utilizar dispositivos hidráulicos, tais como calhas Parshall, vertedouros. Eles têm essa vantagem por serem simples, serem eficazes na mistura, além de permitirem o cálculo da vazão que está passando, mas também podemos utilizar alguns equipamentos mecânicos para introduzir esse coagulante. No geral, o que eu já vi é que se busca sempre utilizar esses meios hidráulicos pela própria simplicidade mesmo de operação, inclusive, ok? Numa calha Partial, por exemplo, se vocês lembrarem da hidráulica, e eu acho que eu cheguei até a comentar, ela é um dispositivo que vai causar um ressalto hidráulico, tá? Nesse ressalto hidráulico a gente tem uma energia que, é que vem para esse sistema, que pode inclusive mudar o regime de escoamento, né, da água, certo? E esse ressalto hidráulico é que vai ajudar a gente a fazer essa mistura desse coagulante de uma maneira homogênea, tá certo? A gente vai ver daqui a pouco que a gente não joga o coagulante bem em cima, mas um pouco à frente desse ressalto hidráulico, para a gente garantir essa correta dispersão, tá? E qual coagulante que a gente geralmente usa? No geral, esses coagulantes são sais de alumínio e sais de ferro, tá? Tais como sulfato de alumínio. Isso aqui é prova de concurso, viu, gente? Se vocês forem fazer algum concurso para engenheiro, costuma cair uma pergunta aí qual o tipo de elemento que pode ser utilizado aí como coagulante. No geral, vocês lembrarem, sais de alumínio e sais de ferro. É muito comum encontrar, por exemplo, sulfato de alumínio, cloreto férrico, sulfato férrico e sulfato ferroso. Ok? Isso aqui é uma imagem que a gente já chegou a ver também, creio que em aulas passadas, mostrando como é que funciona uma calha Partial, né? Como é que ela é. Ela implanta esse formato aqui com estricção e na vertical tem um rebaixamento aqui que vai causar esse ressalto hidráulico. E a partir dele tem-se cada calha Partial vai ter um uma tabelinha que vai indicando lá a altura e vazão que está passando por ela, tá? Logo após essa mistura rápida, então, e antes da coagulação, a gente pode também adicionar alguns polímeros para auxiliar essa coagulação, para ser mais eficiente, né? Se eu voltar aqui nessa aula, trouxer aqui, por exemplo, pronto, aqui. A gente tem essa mistura rápida, colocou o coagulante e a gente pode colocar aqui alguns produtos, né, alguns químicos. Aqui no caso é citado o polieletrólito. E o que é que ele é? É nada mais do que um polímero que vai auxiliar nessa coagulação. Ele vai deixar essa coagulação e o processo de decantação mais para frente mais eficiente. Como é que isso ocorre? Esse polímero ele vai ter um alto peso molecular, tá? E além disso ele consegue se ligar a essas partículas que estão em suspensão, certo? Então, quando ele é ligado aqui, quando ele é inserido aqui, vai se unir com o coagulante e com essas partículas de suspensão, aumentando aqui o peso desse floco, fazendo com que ele consiga sedimentar de uma maneira mais rápida. Então a gente consegue ter, às vezes, uma redução de um comprimento, por exemplo, de um decantador, por conta disso, por conta da adição desses eletrólitos, tá? Porque ele vai facilitar aqui, vamos dizer que isso aqui é um corte, uma seção, né? A partícula está se movendo aqui horizontalmente e vai estar caindo aqui verticalmente, né? Velocidade vertical.
quando a gente tem esses eletrólitos, então esses polímeros que vão aumentar esse peso da partícula, a gente vai ter então uma maior velocidade de sedimentação aqui, tá bom? Então, é para isso que a gente pode utilizar esses polímeros logo após a mistura rápida, tá? Ele não entra na mistura rápida, ele entra após a mistura rápida e antes da coagulação. Então, após e antes. Para o dimensionamento dessa mistura rápida, então, vão ser utilizados alguns conceitos. Por exemplo, vai se observar o gradiente de velocidade, tá? Esse gradiente de velocidade, tempo de mistura e concentração da solução. No geral, é recomendado que eles sejam determinados em laboratório, tá? Mas quando eles não forem determinados em laboratório, a NBR 12216, ela recomenda que sejam utilizados gradientes de velocidade com coagulantes metálicos na ordem aqui de 700 a 1100 segundos elevado a menos 1, tá? E um tempo de mistura não superior a 5 segundos. Então, isso aqui que a gente tem que observar na hora de fazer esse projeto. Já que eu não tenho ensaio, então eu tenho que pelo menos estar entre essa faixa. Por quê? Isso está garantindo, então, que eu vou ter uma dispersão, esse gradiente de velocidade e esse tempo de mistura vão estar garantindo tanto que eu coloque uma quantidade adequada e que ela não seja superior ao necessário, causando uma coagulação precoce, né, uma decantação precoce, quanto também eu vou estar garantindo, a partir desse gradiente de velocidade, uma dispersão homogênea, tá? Em que eu vou estar jogando esse coagulante e ele consegue se dispersar aí e se distribuir de maneira homogênea na água tratada. Já os polieletrólitos, né, os polímeros, eles devem ser adicionados obedecendo às recomendações do fabricante. Aqui é interessante a gente lembrar também, observar que a NBR traz que após a mistura do coagulante, o tempo máximo de percurso até o floculador deve corresponder a 1 minuto. E o tempo pode ser aumentado até 3 minutos quando, entre a mistura e a floculação, existe um sistema capaz de conferir à água gradiente de velocidade igual ou superior ao do início do floculador. Por que isso, né? Como a gente vai ver, o floculador ele precisa de uma energia adequada para que essas partículas permaneçam em suspensão e se choquem, porque se eu tiver baixa energia, a gente vai ter uma decantação. E se eu tiver uma energia muito alta, essas partículas vão se quebrar novamente. Então, o objetivo de eu não passar muito tempo da mistura rápida até a floculação é evitar que essa partícula ela sedimente antes da hora e eu tenha prejuízos aí, tanto de ter uma ineficiência na aplicação desse coagulante, como, por exemplo, eu posso estar aqui num canal que está levando essa água da mistura rápida até o floculador, que pode ser um floculador mecânico, por exemplo, com palhetas, tá? Posso estar tendo uma decantação aqui, uma formação de lodo, por exemplo, que vai diminuir aqui a minha seção e vai alterar a minha vazão, tá? Então, para isso, a gente tem um tempo máximo entre essa fase da mistura rápida e o floculador, tá? Quando o dispositivo de mistura rápida é um dispositivo hidráulico, então, a gente recomenda aqui, essa norma recomenda que a aplicação do coagulante deve ser sempre feita imediatamente antes do ponto de maior dissipação de energia. Eu tinha falado depois, né, gente? Desculpa. Imediatamente antes do ponto de maior dissipação de energia, para garantir, então, que vai ter essa mistura da água, porque quando ela chegar nesse ponto de dissipação de energia,
que ela vai ter às vezes, uma mudança de regime, vai ter uma turbulência, às vezes, é nesse ponto que vai ocorrer realmente uma dispersão homogênea desse coagulante. Então, eu tenho que jogar o meu coagulante antes, certo? Então, para isso, a norma recomenda que seja feita essa dispersão em jatos separados a no máximo 10 centímetros antes dessa fase desse ponto de maior dissipação de energia. No calha partial, onde é que vai ser esse ponto de maior dissipação de energia? O ponto em que eu tiver o ressalto hidráulico, né? Que eu vou ter aqui o ressalto hidráulico, esse é o ponto de maior dissipação de energia, tá certo? Num vertedouro, vai ser o vertedouro em si, né? Porque no vertedouro que eu vou ter aqui uma dissipação de energia, então tem que ser pelo menos 10 centímetros aqui antes desse ponto de maior energia. No caso do ressalto hidráulico, a norma traz também aqui umas recomendações em relação ao número de Froude que deve ser calculado e tem que estar sempre compreendido aqui numa faixa de valores de 2,5 a 4,5, tá certo? Para isso, então, a gente vai calcular alguns parâmetros, né, do escoamento, mas essas questões aqui vocês podem olhar um pouco mais na norma na hora de aplicar mais para frente, quando vocês precisarem, tá? A gente não tem tempo de passar tão a fundo aqui em cada um desses tópicos, então vou seguindo aqui, tá? Mas o importante é vocês saberem aqui quais são os tipos de coagulantes que a gente pode utilizar, né? Que são esses sais de alumínio e ferro. Identificarem aqui como é que esses polieletrólitos estão atuando, certo? Que eles vão aumentar o peso dessas partículas aqui se ligando, fazendo com que elas decantem mais rápido. Lembrarem aqui desses gradientes aqui que devem ser aplicados na mistura rápida, assim como o tempo máximo de mistura e o tempo máximo para chegar dessa mistura rápida até o floculador. Ok? Até aqui tudo ok, pessoal? Sim, professor. Beleza. Então, depois que eu misturei, eu garanti aí um gradiente adequado, um tempo de mistura adequado e um tempo entre a mistura rápida e o floculador adequado. Eu chego aqui na etapa de floculação, então. Essa floculação, como eu já falei nessa aula, ela vai ter o objetivo de promover uma energia para essas partículas, para que elas entrem em contato entre si, aumentando o tamanho dos flocos, tá? Sendo sempre observada essa necessidade de não agitar em excesso e nem agitar com a baixa energia, tá certo? Com isso, a gente vai buscar aumentar esses flóculos para que eles sejam removidos por sedimentação ou flotação. Essa agitação vai poder ser realizada então no floculador de uma maneira mecânica ou hidráulica, tá? Então, como falei, se eu tiver muita energia, eu causo desagregação dos flocos. Se eu tiver baixa energia, eu tenho sedimentação dos flocos precocemente, tá? E quer que vai definir então se eu vou estar aplicando muito ou baixa energia? A gente vai ver que vai ser o gradiente de velocidade também. Então, eu trouxe aqui fotos de floculadores hidráulicos e mecânicos. Floculador hidráulico, que ele vai garantir que essa água esteja sofrendo aqui através dessa alteração de direção do fluxo, que tem essa agitação das partículas para que elas se choquem, tá? A gente pode ter um floculador hidráulico horizontal aqui, em que a gente tem essas chincanas aqui, que seriam essas paredes que vão estar direcionando esse fluxo, e esse fluxo vai alterando horizontalmente a direção. Nós podemos também ter as chicanas verticais,
em que o fluxo da água, essa agitação é gerada a partir da alteração de direção vertical. A água vem, desce para passar aqui por esse vazio, sobe para passar de novo, desce, devendo então a gente garantir a velocidade adequada aqui, para que a gente tenha também um gradiente de velocidade adequado. Se eu não fizer isso hidraulicamente, ou se não for possível, às vezes por questão de espaço, nós podemos também utilizar floculadores mecânicos, que vão ser tanques em que a gente vai ter aqui, por exemplo, um motor que vai estar girando paletas, e vai estar atravessando aqui algumas câmaras, tá? Eu não estou lembrado agora se a norma aqui, deixa eu ver se está aqui. Acho que não está aqui. Quando ele for um agitador mecânico, ele tem que ter sempre mais de uma câmara, tá? Eu não estou lembrado agora se são no mínimo 2 ou 3. Além de que a norma 12.216, ela traz também que essa água que passou por essa primeira câmara, ela não pode ir diretamente para a segunda câmara. Isso também para que eu não vá acumulando uma energia excessiva nessa água, né? Porque se eu passar por um agitador, já passar pelo outro, eu posso estar acumulando algumas partículas, energia demais e aumentar demais, causando a dessegregação desses flocos, tá? Então, para isso, tem sempre que haver paredes de separação aqui que vão garantir que essa água não vá diretamente de uma câmara para outra. Esses motores aqui que vão regularizar o giro dessas paletas aqui, garantindo um gradiente de velocidade adequado aqui para esses floculadores, certo? Então, para isso, a NBR 12216 traz aqui a questão de gradiente de velocidade e tempo de detenção, em que o gradiente de velocidade é essa taxa de aplicação do movimento por tempo, que vai ser dado em segundo a menos 1, e o tempo de detenção. O tempo de detenção vai ser o tempo médio que essa água vai passar dentro do floculador, ou seja, vai ser o volume útil, né? Já que o volume aqui, o V, dividido pela vazão. Quem é a vazão? Vazão não é velocidade por área, tá certo? Então isso aqui vai cancelar e eu vou ter aqui um volume por tempo, gente, desculpa. É um volume por tempo, é velocidade pela área também, mas é um volume dividido por um tempo. Então, na hora que eu divido isso aqui, vou sobrar apenas o tempo, né? Então, essa é a definição aqui de tempo de detenção. É esse tempo médio que a água passa dentro do floculador. Isso porque a gente quer que ela passe um tempo adequado lá dentro para que ela cresça o floco de um tamanho adequado, para que ele possa sedimentar. Porque também, se ele for muito pequeno, pode ser que ele demore muito tempo para sedimentar e na etapa de sedimentação ele passe antes de sedimentar, tá certo? Então, com isso, a norma traz aqui alguns dispositivos, né? Falando aqui que dependendo do porte da estação, não sendo possível proceder aos ensaios destinados a determinar o período de detenção adequado, podem ser adotados valores de 20 a 30 minutos para floculadores hidráulicos e de 30 a 40 minutos para floculadores mecanizados. Isso aqui também cai em concurso, viu, gente? Se vocês estiverem estudando para concurso, isso aqui são informações relevantes. Além de que ela recomenda que o gradiente de velocidade já esteja entre 70 segundos a menos 1 e 10 segundos a menos 1. Tá vendo aqui que é uma diferença bem grande, né, desse gradiente, que está aqui na ordem de 10 vezes menor do que o gradiente aqui da mistura rápida, né, que era de 70 a 1100, ou 700 a 1100, enquanto que na floculação a gente já está aqui de 70 a 10, tá certo? Então, é uma diferença muito grande.
Então, por isso que eu também não posso passar muito tempo da mistura rápida até chegar no floculador, porque como eu tenho uma diferença de gradiente muito grande, eu estaria fazendo uma floculação de uma maneira inadequada, tá? Então, esses valores vão visar que a gente esteja aqui compreendido nessa faixa aqui do meio, nem muita energia, nem baixa energia, tá certo? Aí, nas próximas aulas, a gente deve estudar isso aqui de uma maneira um pouco mais aplicada, tá? Eu vou tentar trazer aqui um exemplo para a gente aplicar, para que não fique simplesmente valores aqui jogados e a gente entenda como é que pode utilizar esses valores aqui previstos por norma para, então, dimensionar um floculador. Ok, pessoal? Dúvidas? Tá tranquilo. Tranquilo, né, gente? Então, é, eu queria dizer que uma parte apenas desse assunto tem no livro aqui de abastecimento de água. A maior referência aqui para essas próximas aulas mesmo, que acabou não ficando aqui, eu acho que eu esqueci de salvar, vai ser a NBR 12216, tá? Nela que a gente vai ter essas exigências todas das etapas, o gradiente hidráulico adequado para cada uma delas, tempo de detenção, tá certo? Então é importante que vocês consigam aqui essa norma, ok? Então, Beleza. vou parar aqui a gravação.